Bora lá? Ceari, Mariana, Pedro, Senhor Rogério, Olímpio, porteiro, vem. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 24? Salmo 24. Vou esperar todos virem para cá e a gente começa. Amém. Salmo 24 diz assim, vamos repetir? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos que nela vivem. Eu e toda a minha família pertencemos ao Senhor, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, ó Deus do Brasil. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Tem nem que explicar muito esse capítulo, né? O Senhor é o Rei da Glória. E nós estamos declarando, abram-se, ó portas do nosso coração, para que o Senhor da Glória entre. Abram-se, ó portas das nossas famílias, das nossas casas, para que o Senhor da Glória entre. Abram-se, ó portas desta casa de oração, para que o Senhor da Glória entre. Abram-se, ó portas da Vila Bartira, do Monte Belo, de Itaquá, do Brasil, para que o Senhor da Glória entre. Essa é a declaração que nós estamos fazendo nesse texto. Que o Senhor da Glória entre. Mas para que o Senhor da Glória entre, para que a gente suba ao monte do Senhor, para que a gente veja a face dele, para que a gente toque nele, para que a gente ouça a sua voz, é necessário que a gente tenha mãos limpas e coração puro. E para isso a gente precisa viver uma vida de arrependimento e perdão. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossa vida no altar, diante do Senhor, no Monte Santo do Senhor, para que as nossas mãos sejam limpas e o nosso coração purificado. Amém? Amém. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesta manhã e pedir perdão, Papai, por todos os pecados cometidos em pensamentos, em palavras, em atitudes, que machucaram alguém, que feriram a Tua palavra, que Te desagradaram. Papai, em nome de Jesus, nos perdoa. E se nós magoamos, machucamos alguém, Papai, nós pedimos perdão em nome de Jesus. E nos comprometemos em nos acertar com essas pessoas em nome de Jesus. Se alguém nos ofendeu, nos machucou, nos magoou, nós queremos perdoar agora, Pai.
Traz esses nomes às nossas mentes, daqueles que nós machucamos e daqueles que nos machucaram, para que a gente possa pedir perdão e liberar perdão, Pai. Nós queremos nos apresentar diante de Ti nesta manhã, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração purificado, para que a gente possa Te adorar de verdade, para que a gente possa entrar na Tua presença santa, no santo monte, para que nós Te adoremos e o Senhor seja entronizado no meio dos louvores do Teu povo, neste lugar, nesta casa, neste bairro, nesta cidade, em nome de Jesus. Nós Te invocamos, nós Te desejamos, nós Te amamos, Senhor Jesus. Abre as portas do nosso coração, para que o Senhor tenha primazia, para que o Senhor seja o primeiro, para que o Senhor seja o mais amado dentro de nós. Nós Te amamos, Senhor Jesus, e nós Te pedimos, lança fora todo medo, lança fora toda preocupação, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, tem entristecido, tem trazido preocupações no dia a dia. Nós queremos depositar nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor é o único capaz de transformar tudo em nossas vidas, tudo em nosso redor. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos, as preocupações, os medos, as ansiedades, entregamos nas Tuas mãos nesta manhã. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, seja entronizado em nosso coração, primeiramente, e neste lugar, que a gente possa Te adorar em nome de Jesus. Envia os Teus anjos neste lugar, anjos quantos forem necessários, anjos de guerra, anjos de fogo, os Teus ministros de fogo neste lugar. Envia anjos de cura interior, cura da alma, cura física, e envia o Teu Espírito Santo de sabedoria e poder neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, tenha liberdade para tocar cada vida neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso entender, enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda uma vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real.
entregamos a Ti, Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A nossa fonte, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, ao nosso clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Abra nossos corações, nossas mentes para receber a Tua palavra. Nós queremos aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, gente, paz. Eu distribuí uns papeizinhos, vocês estão recebendo canetas. E no finalzinho da pregação, vocês vão ter uma atividadezinha escrita. Mas se quiserem ir usando papel enquanto isso, escrever qualquer coisa, podem ir escrevendo. Tá. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a visão que a gente tem da vida. Ok. Deixa eu pensar primeiro na dinâmica. Não, tá bom. Tá bom, pode ser. Jesus,
ele conhecia o destino dele desde o começo. Ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia ser traído, que ele ia morrer. Apesar de tudo isso, ele manteve sempre uma atitude aberta com relação às pessoas ao redor dele e com relação ao Espírito Santo. Então, Jesus, ele escolheu isso. Ele sempre entregou tudo o que ele tinha, apesar de raramente receber alguma atitude positiva de alguém. Ele percebia sempre 100% o mundo ao redor dele e ele agia sobre as coisas que ele via. Ele não ficava quieto diante do que ele vivia. Então, a gente vê essa imagem de Jesus como alguém que viveu com o coração e com os olhos abertos, o tempo todo, sempre muito sensível a tudo, especialmente ao Espírito Santo. Tá. Então, eu queria começar com essa imagem de Jesus, que é uma imagem que a gente nem sempre trata, mas que é uma imagem muito importante. Um Jesus que está disponível para tudo, o tempo todo, que ele não se fecha. E, às vezes, a gente pensa, não, mas Jesus, ele é Deus, é claro que ele vai agir certo, mas a gente já falou aqui várias vezes, Jesus se esvaziou da sua característica de Deus, ele veio para a Terra como homem. Então, a gente tem que pensar que Jesus viveu as dores que a gente vive do jeito que a gente vive. A dor da traição, a dor das pessoas tratarem ele mal, machucarem ele. E ainda assim, ele escolheu, ele decidiu manter essa atitude aberta, essa atitude de sempre entregar mais. E Jesus manteve o coração dele aberto, não porque ele era ingênuo. Ele foi muito machucado. Ele decidiu manter o coração dele aberto. Calma, gente, estou nervosa. E a outra coisa é, além de se manter aberto para as pessoas e se permitir ser machucado pelas pessoas, Jesus se manteve aberto o tempo todo para o Espírito Santo. Não porque ele tinha uma conexão direta com Deus e ele utilizava isso o tempo todo, não. Ele se manteve conectado com o Espírito Santo do mesmo jeito que o homem se mantém conectado. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus cultivava o relacionamento dele com o Espírito Santo. Jesus era Deus, ele sabia o que ia acontecer, mas apesar disso ele escolheu manter a comunhão dele com o Espírito Santo. Então eu queria falar um pouco de como a gente pode manter essa atitude, que às vezes a gente abre mão sem perceber, essa atitude de estar aberto, que é contrária ao que o mundo ensina a gente. O mundo ensina a gente a devolver, a se cuidar primeiro e depois prestar atenção nas pessoas. E a Bíblia não, a Bíblia fala o contrário disso. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês como a gente pode viver com o coração aberto e depois com os olhos abertos. Eu quero ler primeiro Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler na mensagem. Eu deixei um presente no meio da minha Bíblia. Tá, eu vou ler aqui, vai estar um pouquinho diferente do de vocês, provavelmente. Ofereça a vida a Deus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Essa é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia e eu acho que é nisso que a gente vai focar hoje. Em pegar o nosso dia a dia, não só as coisas que a gente faz na igreja ou os nossos projetos, pegar as coisas do dia a dia e transformar essas coisas para que elas possam refletir as nossas crenças e o que Deus tem para a gente. Então, a gente tem que tentar desenvolver esse modo de viver, de sempre estar aberto para dar. Mas, apesar disso, muitos de nós temos uma visão de mundo contrária disso, uma visão de mundo rígida.
E eu queria contar para vocês agora um pouquinho do que eu tenho estudado sobre agilidade emocional. Agilidade emocional é a sua capacidade de criar um espaço entre o que você pensa, o que você sente e as suas ações. E no dia a dia, a gente tem o costume de seguir as coisas sem pensar. Então, a gente vai agindo no impulso. Dificilmente a gente para e pensa, eu fiz isso porque eu acredito nisso e nisso. Não, a gente vai agindo. Então, alguém manda uma mensagem que você interpretou mal e você começa a brigar no grupo. Ou alguém te corrige uma coisa que você não está errado e você começa a jogar na cara da pessoa tudo que essa pessoa fez de errado. Ou o que aconteceu comigo, uma pessoa te corrige uma crase que não estava errada e você começa a mandar print das regras de português para a pessoa. Você lê errado a situação. Você lê como se todo mundo estivesse te atacando o tempo todo. Como se todo mundo estivesse contra você. Ou como se você fosse muito inteligente e todo mundo fosse muito burro. E é irritante. Vocês conhecem essa sensação? Eu sou muito louca. Sim, né? Isso significa que você não tem esse espaço entre você ler a mensagem e você responder a mensagem. Você lê a mensagem e começa a digitar com raiva. E a agilidade emocional é criar esse espaço, que é um espaço de parar, pensar e respirar. É você ser capaz de olhar as emoções e pensamentos que você está tendo com neutralidade, identificar elas em vez de negar elas, e a partir delas decidir como você vai agir. Faz sentido? Eu vou tentar ser mais prática, calma. Seria, por exemplo, alguém te criticar e você sentir raiva, porque você não acha que você está errado. Mas, em vez de você já sair para a briga, você parar e pensar, por que eu estou sentindo raiva? Talvez a pessoa esteja certa. Ah, não está. Então, não vou considerar para a minha vida. Sabe, ter esse espaço de parar e pensar. Independente se a pessoa está certa ou errada, eu brigar com ela vai produzir um resultado que eu quero? É o tipo de pessoa que eu quero ser? Não, então não vou brigar com ela. É construir esse espaço entre a ação e a atitude. Um espaço que às vezes a gente não cria no nosso dia a dia e que Jesus constantemente criava. E tem vários momentos na Bíblia, eu separei alguns, eu não vou ler todos porque eu peguei muito versículo, mas eu posso depois mandar para vocês, que Jesus cria exatamente esse espaço de reflexão. Inclusive, várias dessas reflexões, Jesus faz em voz alta, porque ele está treinando os discípulos. Então, ele para e ele fala, não, isso está errado por isso e isso. Aí ele vai e toma uma atitude. Entendem? Jesus ensina a gente a criar esse espaço, a não agir por impulsividade. Jesus não é impulsivo. Jesus tem compaixão, Jesus é generoso e Jesus é objetivo. Então, vamos ver primeiro como a gente pode manter um coração aberto, apesar da dor, apesar das pessoas machucarem a gente, da gente se decepcionar, etc. A primeira forma de manter o coração aberto é tentar ver o melhor nas pessoas. Eu quero ler Romanos 12, no versículo 18. Ele diz assim, não revidem, descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Amém? Esse versículo é muito específico e direto, né? Não revidem. É muito direto. O nosso lugar é esse lugar de parar e ver a beleza nas pessoas. Mesmo as pessoas que trataram a gente mal, mesmo as pessoas que foram injustas com a gente. Amém? A segunda forma é orar pelas pessoas. Aí eu vou para Mateus 5, 44. Teve uma reunião em casa essa semana e a gente usou esse versículo e falou sobre isso. Isso ficou na minha cabeça e eu queria trazer para vocês. Foi uma forma que tem me ajudado de amar as pessoas que têm algo contra mim ou que me trataram mal. Orar por essas pessoas. Quando você ora por alguém, dificilmente você tem que estar com muito ódio para você dar uma oração assim, Deus, pune essa pessoa, que ela receba o que ela fez comigo. Você não vai orar isso. Eu espero. Você vai orar. Você vai começar orando neutro. Abençoa essa pessoa. Você vai começar a lembrar das características da pessoa, da vida da pessoa, e vai abençoar. E você vai acabar amando mais essa pessoa. É involuntário. Eu convido vocês a testar. Você vai amar essa pessoa. Então, vamos lá. Mateus 5, 44.
Posso ler? Está misturado, então eu vou ler do 43. Vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos e seu complemento não escrito. Odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Orem pelos seus inimigos. É isso, bem claro, né? Vocês estão me acompanhando? E a última forma de manter o coração aberto é manter sempre uma atitude de servir e de aprender. Eu tenho aprendido muito na faculdade de sempre manter essa atitude aberta para servir e aprender. Porque eu cresci sendo uma pessoa muito inteligente. Tipo, tirando as maiores notas, sabe? Eu sempre fui estudiosa. E aí eu cheguei na faculdade, vocês sabem que eu faço uma faculdade difícil, e todo mundo é tão inteligente ou mais inteligente do que eu. Então eu acho que Deus tem moldado o meu caráter para aprender a me colocar sempre abaixo das pessoas e não acima delas. E é um exercício que a gente tem que sempre tentar fazer. E não é só de, eu me sinto humilde. Não, é agir como uma pessoa humilde. Você tem uma opinião contrária da pessoa, em vez de falar assim, não, eu estou certo porque isso, isso e isso, ouve a pessoa. Se coloca como uma pessoa que está disposta a aprender. A pessoa fala uma coisa que você não concorda, em vez de julgar ela, fala, por quê? Por que você acha que é assim? Me explica. O que você pensa sobre isso? Isso é ser uma pessoa disposta a aprender. Não é você orar assim, Deus me deu humildade. Não, é você agir com humildade. Amém? Então, a gente vai ler Tiago 3, do 16 ao 18, e Filipenses 2, do 3 ao 4. Eu vou ler essa na NAA. O que é NAA? Tá. Tá. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a Bíblia está falando basicamente assim, mesmo que você esteja certo, você tem que agir com humildade, você tem que agir de forma gentil, amável e pacífica. Amém? Eu sei que isso é difícil, é bonito e é difícil, né, na prática. Eu sei, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa de personalidade muito forte. Mas a gente tem que aprender a se colocar nesse lugar. Jesus, que era perfeito, se colocou nesse lugar. Então, é um exercício que a gente precisa fazer. Agora, Filipenses 2, 3 e 4. Eu vou ler na Almeida também esse. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mesmo sentido, né? Enfim, é isto da parte de manter o coração aberto. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como manter os seus olhos abertos, para perceber as pessoas ao seu redor, as situações ao seu redor, e também para ver o mover do Espírito Santo e conseguir se mover de acordo com isso. Então, o primeiro passo para isso é orar. Eu quero ler Romanos 8, depois eu vou para Tessalonicenses. Espera aí que eu vou ver o versículo.
Romanos 8, 26 e 27. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito Santo está ao nosso lado, nos dando forças. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Eu vou ler direto agora 1 Tessalonicenses 5, 16 até o 18. Primeira Tessalonicenses 5, 16 a 18. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Amém? Eu acho bem direto, né? Orem o tempo todo. Mas eu sempre tive um pouco de dificuldade de orar. Eu me distraio muito facilmente quando eu estou orando, né? Mas eu tenho tentado, principalmente com o grupo das mulheres com a torre de oração, orar. E é uma bagunça. E começa assim, Deus abençoa a Verônica, a pressão da Verônica. Nossa, hoje o almoço no restaurante universitário. É tipo mais ou menos assim. Aí eu volto de novo e não acaba. Aí o que eu pensei, vou fazer oração junto com outra coisa que não ocupe minha mente, porque senão eu vou ficar 1 hora orando até eu chegar onde eu quero, né? Aí eu vou caminhando na faculdade orando. Aí a mesma coisa. Nossa, que passarinho bonito. É difícil. Mas é um exercício. E eu fiquei com isso na cabeça. E Deus falou isso comigo essa semana, que é um exercício que a gente tem que praticar. Vocês já fizeram meditação? Tem um app de meditação cristã muito bom. Mas tem um princípio da meditação que é assim... Quando o seu pensamento divagar, em vez de você ser grosseiro com você mesmo, você reconhece que o pensamento divagou e tenta trazer ele de volta para o que você está fazendo. Parece simples, não é. Estou falando para vocês, não é. E eu fico nervosa, e eu penso, não sei orar, ai que saco, olha Deus, não sei orar. Mas eu estou tentando, e eu acho que esse é o nosso lugar, tentar. E é isso que o versículo que a gente leu primeiro fala. Quando a gente não está conseguindo orar, Deus ora pela gente. Deus usa até nossos gemidos de dor para orar pela gente. Então, é tentar. Deus não quer que você seja um expert em oração de cara. Ele quer que você ore. Entendem? Independente se vai ser meio ruim, Ele quer que você ore. E vai melhorando. Eu senti que foi melhorando um pouco. Eu divaguei menos. Orei pela Verônica todos os dias. Consegui lembrar de orar pela Verônica. Então, é isso, a gente praticar. Quero ler um versículo agora, da segunda maneira de manter os olhos abertos, que é jejuar. Eu vou para Mateus 17, 20 e 21. Eu li os dois de orar ali, né? Então, Mateus 17, 20 e 21. Vou ler, então. Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda,
Poderiam dizer a essa montanha, saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Mas esse tipo de espírito só sai com jejum e oração. Vocês lembram do que aconteceu aqui? Os discípulos tentam expulsar um demônio, não conseguem. E aí Jesus fala isso. Esses versículos são muito importantes para mim. Me batem muito, sim. Principalmente esse comecinho. Vocês não levam Deus a sério. E aí eu queria aproveitar para dar uma bronca coletiva para a gente. Eu estava pensando em como eu ia falar isso e orando bastante sobre isso, porque eu tenho medo de ser muito grossa, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A nossa igreja está bem pequena, né? Queria que vocês olhassem ao redor de vocês. Nós somos poucos, certo? Pregar aqui é muito difícil. Quem pregou aqui sabe, dá um nervoso. Eu estou suando, vermelha, provavelmente. É difícil. Adorar aqui na frente, a gente que dança, o Ministério de Louvor, é um esforço grande, né? E na semana passada eu senti uma pontada muito grande durante a pregação. E eu senti que veio um peso espiritual porque, grande parte das pessoas que estavam aqui não estavam prestando 100% de atenção. Isso me doeu muito e eu estou tentando não chorar agora. Mas Deus tem tocado isso no meu coração, do zelo pela casa dele. Nós somos poucos. Se esses poucos estão fazendo bagunça, não rola. Quem vem para prestar atenção não consegue prestar atenção. E eu sei que vocês que estão aqui sabem que Deus tem algo para falar com você aqui no culto. E se você não está prestando atenção, você vai perder. Amém? Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso também, sabe? De consideração por Deus e pela presença dele, porque ele está nesse lugar, né? E a gente precisa ter respeito por isso. Então, enfim, queria trazer isso também. Mas esse versículo fala disso, de levar Deus a sério. Poxa, 2 horas por semana a gente está aqui, 2 horas só. Se a gente não consegue prestar 100% da atenção em Deus por 2 horas por semana, está difícil. A gente tem que se esforçar mais que isso, amém? Mas esse versículo também traz o jejum. E a gente precisa pensar no jejum também. A nossa igreja tem muita liberdade. Ninguém vai falar assim para você, você tem que jejuar 1 vez por semana. Mas, por outro lado, ninguém precisa te falar isso, porque a Bíblia fala para você jejuar constantemente. Então, né, não sei nem o que dizer. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque não oravam e jejuavam. Se a gente não ora e jejua, a gente não tem poder. A gente não constrói relacionamento com o Espírito Santo. E aí, quando a gente precisa desse poder, não vai ter. Quando alguém vier aqui precisando de oração por cura, não vai ter cura. Quando alguém vier aqui manifestar um demônio, não vai conseguir libertar a pessoa, porque não tem poder. Então, a gente precisa construir uma rotina de jejum. Oração, eu acho que é até mais fácil, né? Porque você para um pouquinho, ora e tal. Jejum precisa de um comprometimento maior. Então, a gente tem que se esforçar para ter esse comprometimento, amém? A outra forma de desenvolver os nossos olhos é ler a Bíblia. Então, eu queria ler com vocês Lucas 24, 25 e Mateus 13, 52. Como eu já estou em Mateus, eu vou em Mateus primeiro. Mateus 13, 52. Gosto muito desse versículo, olha. Ele acrescentou, então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Bonito, né? Então, ele está falando assim, você que tem conhecimento das coisas de Deus, você que se alimenta com a Bíblia, quando você precisar de um versículo, você vai saber qual é. Você consegue tirar coisas velhas, resgatar coisas que Deus já falou com você e tirar coisas novas. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você exatamente do que você precisa, porque você tem esse conhecimento. Vai vir um momento ruim
E você vai saber que pela Bíblia Deus vai estar com você. Você vai saber que se você orar com fé vai acontecer. Você vai saber as coisas. Isso vai te dar firmeza na sua caminhada. Amém? E o outro é Lucas 24, 45. Vinte e quatro, 45. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. É isto. Mesmo que seja difícil você abrir a Bíblia e entender o que está ali, às vezes você não está entendendo tudo o que está escrito, mas Deus é quem dá o entendimento para a gente. Então, antes de ler a Bíblia, dá uma oraçãozinha, assim, dá uma oradinha, e pede para Deus abrir seu entendimento. Você está me olhando com essa cara? É difícil. Uma oradinha. E pede para Deus abrir seu entendimento para interpretar a Bíblia da maneira correta. Certo? E a última forma é desenvolver seu chamado. Eu li uma coisa num devocional muito bonito, eu até trouxe para o pessoal da dança, para a gente comentar, que é, quando você quer aprender uma coisa, o que você faz? Você pratica, ok, tá. Mas você não vai atrás de aprender mais sobre? Tipo, você quer fazer, sei lá, Kung Fu. Você não vai sair assim, vou treinar Kung Fu na minha sala, e começar a fazer umas coisas assim. Você vai primeiro aprender como que é para praticar, certo? E a mesma coisa com a nossa fé, com o nosso ministério. Deus está falando no seu coração que você vai ministrar para mulheres muçulmanas, por exemplo. Então, você vai, sei lá, aprender árabe, não sei, vai orar, vai ver com Deus como você pode se aprofundar no seu chamado. Lê livros de pessoas que já foram para esse povo que você quer alcançar. Lê livros de pessoas de Deus que desenvolveram o mesmo chamado que você está buscando desenvolver. Desenvolve o seu chamado. Quando você quer aprender algo, você estuda sobre aquela coisa. Você não fica sonhando em fazer. Entendem? Então, se vocês têm um chamado que Deus está tocando no coração de vocês, desenvolvam esse chamado, estudem. Não sei nem por onde começar, vou pesquisar no Google. Pergunta para os seus pastores, sei lá, para os seus líderes. Mas desenvolvam o chamado. O chamado que... Eu não lembro de quem é essa frase. Mas o chamado que é só um sonho, ele não é mais um chamado, ele morre. O chamado não desenvolvido morre. E Deus não precisa de você. Se seu chamado morrer, outra pessoa vai. Quem precisa disso é você. Você precisa cumprir seu chamado. Quem é você sem o seu chamado em Deus? Você não é nada. Então, a gente precisa ir atrás de desenvolver nosso chamado, amém? É Paulo falando, mas ouçam e vejam o que vocês sentem. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Ai, lindo, né? Mas é isto. Às vezes a gente acha que é muito difícil conquistar essas coisas todas que eu estou falando, né? Mas realmente é, e a gente é fraco, e a gente não consegue. Mas aqui Paulo está falando exatamente isso, que é pela força de Deus. É na nossa fraqueza que Deus mostra o poder dele. Amém? Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Amém? Então, é isso que Deus espera da gente. Que a gente esteja prostrado, porém de olhos abertos, sensíveis ao Espírito Santo. E a última, isso foi Números, tá? 24. E a última, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é isto, gente.
espero que Deus continue falando com vocês sobre isso, que não se perca, que vocês guardem o papelzinho com carinho. A gente pode falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem, podem procurar. Eu posso passar as fontes que eu usei. E acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. É isso. A última agulhada que eu levei, acho que foi no braço esquerdo. Aí eu esqueci, né? Que tinha tomado a vacina da Pfizer no braço esquerdo. Aí a gente foi jogar golfe. É tão baratinho jogar golfe, gente, lá em São Carlos. Quando forem me visitar, é R$10 o baldinho. É sério. Lá em São Carlos, Gasta um pouquinho para chegar lá, mas aí para jogar golfe é barato. Tem lugar que é 1.000. Golfe. Aí eu fui lá jogar com o meu bracinho vacinado, esqueci que tinha vacinado de manhã. A Júlia estava junto, né? A Júlia jogou golfe, gente. Ah, que chique. Aí, no outro dia, eu não conseguia nem levantar o braço, porque eu fiquei lá. Isso. Vamos fechar. Bem-vindo. Eu falei, eita lasqueira. Já dá. Bora. Tem algum recado muito importante? Ofertas para o Bispo Jorge, semana que vem é café da manhã, Dia dos Pais. Eita. O culto vai ser breve, vai acabar rápido. Pode vir e depois você vai encontrar com seu pai. Para ir almoçar com os pais, é verdade. As meninas do meu grupo, eu queria conversar só 5 minutinhos no final do culto também. Eu quero conversar com o Emerson e com o Júnior lá em cima. Eita, lá em cima. Pode falar eita. Eu posso falar eita. Oi? Ah, não dá. Sem pugilismo hoje. Acho que é isso de recado, né? E o Rogério falou no outro culto, e eu queria lembrar, né? Se alguém se vê indo com o Bispo Jorge para o Nordeste, fala, gente. Pelo amor de Deus. Não deixa de cumprir seu chamado. Às vezes Deus está te chamando e você está aí enrolando, né? Então, ouviu a voz de Deus, responda, eis-me aqui, que nem o Samuel, né? Amém? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer pelo puxão de orelha, te agradecer porque o Senhor traz à memória o nosso chamado, aquilo que o Senhor espera de nós, te agradecer por pequenas coisas que o Senhor espera de nós diariamente, que muitas vezes nós falhamos, e nós te pedimos perdão, Senhor, nesta manhã. E te pedimos, ó Pai, nos fortalece, nos traz à memória tudo que o Senhor espera de nós, ó Pai. Que não se esqueça que o inimigo não tenha primazia em nossas vidas, mas que ele seja derrotado. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que traz, Senhor, pensamentos acelerados, ansiedade, esquecimento, prioridade daquilo que não é prioridade em nossas vidas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E te pedimos, ó Pai, que sejamos fortalecidos na força do teu poder, ó Pai, que comece de hoje o cumprimento do seu chamado em nossas vidas, ó Pai. Uma vez eu sonhei com um anjo dizendo para mim, vai esperar ficar velha para cumprir o que Deus te chamou? E papai, em nome de Jesus, nós não vamos esperar ficar velhos para cumprir o teu chamado em nossas vidas, mas nós queremos começar a cumprir hoje, é agora, não é depois. Senhor, nos dá força e coragem para cumprir a tua vontade hoje, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, e o poder, e o consolo, e a alegria, a companhia, e a amizade do Espírito Santo de Deus esteja conosco, e a direção do Espírito Santo de Deus, e a voz do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, por todos os nossos dias. E a igreja diz amém. Aleluia. As meninas, vamos ali, cumprimente quem está do seu lado. O Rogério lembra eu aqui.